Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à aula de Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana do Calvário. Nós estamos estudando sobre as festas de Israel e o Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vendo as conexões que existem entre as festas que eram narradas no Antigo Testamento, que foram instituídas pelo próprio Deus, e também a obra e a pessoa de Jesus Cristo, que veio centenas, milhares de anos depois de muitas dessas instituições. Antes de começarmos a aula de hoje, que nós veremos sobre a festa dos pães asmos, nós vamos dar início com uma palavra de oração. Oremos. Ó Senhor Deus nosso, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado por este momento de estudo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de maneira extraordinária, o Senhor tem sido gracioso conosco, o Senhor nos dá tudo o que nós não precisamos e muitas vezes nos dá muito mais do que nós precisamos, Pai. O Senhor cuida de nós em todo momento. O Senhor reservou inclusive um dia para descanso do corpo e edificação da alma, que é este dia do Senhor. Nós te agradecemos também por este momento preparado pelo Senhor, no qual o Senhor nos reuniu e nos trouxe aqui por este meio para que nós estudássemos a Tua Palavra. E o nosso pedido é aquele de sempre, o pedido especial do ensino do Espírito Santo ao nosso coração. Nós carecemos do Senhor, nós carecemos daquele ensino efetivo e eficaz que somente o Teu Espírito Santo pode dar a nós. Eu posso falar aos ouvidos, os meus irmãos podem ouvir muito bem e entender muito bem as palavras aqui faladas, mas somente o Teu Espírito pode colocar em nosso coração, fazer assentar em nosso coração com o poder do Evangelho, para transformar a nossa vida. E é isso que nós objetivamos aqui. Por isso pedimos, Pai, em nome de Cristo e para a glória do Teu nome e para a edificação da nossa alma. Em nome de Jesus, sê conosco neste momento e nos ensine mais uma vez. Com alegria nós te pedimos e com sujeição nós nos colocamos diante da Tua presença. Oramos em nome de Cristo. Amém. Na semana passada, você que está acompanhando estes estudos, nós vimos sobre a Páscoa, a festa da Páscoa, instituída por Deus mesmo logo na saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Naquele mesmo dia, eles deveriam celebrar a Páscoa e essa Páscoa deveria ser relembrada e relembrada constantemente. Nós vimos que a Páscoa passou por certa transformação durante o Antigo Testamento e também naquele momento entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, de maneira que quando nós lemos os Evangelhos, nós percebemos algumas diferenças na celebração da Páscoa com relação à celebração da Páscoa feita anteriormente. De todo modo, Jesus celebrou a Páscoa, mas mais do que isso nós vimos que ele encarnou a Páscoa. Afinal de contas, a pregação de João Batista era aquela que dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De fato, Jesus Cristo, passando por toda a inspeção que era necessária para um cordeiro ser usado para ser sacrificado no dia da Páscoa, Jesus também, como narram os evangelhos também, nós vimos que ele foi inspecionado pelo tribunal dos homens, pelo tribunal dos religiosos e também pelo tribunal de Deus, quando nós vimos que o rasgar do véu do templo de cima a baixo demonstrou que estava de fato consumada a obra de redenção da pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos então sobre a festa da Páscoa e como ela se completa, como ela se desfecha em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos usando aquele texto que foi escrito por João, narrado segundo João, que Jesus disse numa conversa com alguns homens. Ele disse o seguinte, isso é Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Tenho lido este como o texto base dos nossos estudos. E diz assim a palavra de Deus, João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus Cristo falando aos seus opositores, ou aqueles com quem ele estava falando. E Jesus diz mais no versículo seguinte: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Este texto, como sempre tenho frisado aqui, é aquele texto que nos mostra que o Antigo Testamento fala da pessoa de Jesus, fala da obra de Jesus Cristo, e entre estas falas, estes ditos, essas narrações do Antigo Testamento, nós temos as festas de Israel, como que as festas de Israel falam sobre Jesus Cristo, sobre a sua obra de mediador, a sua obra de redentor. Hoje, como já anunciei, nós falaremos sobre a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos também foi instituída por Deus,
também descrita no capítulo 23 de Levítico. O capítulo 23 é o texto que tem descrições da instituição de Deus, das festas que deveriam ser observadas pelo povo de Israel. Nós já vimos os sábados neste mesmo capítulo, já vimos também a Páscoa neste mesmo capítulo. E hoje nós podemos ver também a festa dos pães asmos. Do versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 23 de Levítico, nós temos o seguinte: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Como nós vimos sobre a Páscoa, que falava sobre o dia da celebração dessa festa, que era no 14º dia do primeiro mês, esta é uma festa que acontece no 15º dia, ou seja, no dia posterior à Páscoa. A festa dos pães asmos começava no dia seguinte à festa da Páscoa, onde o cordeiro tinha sido imolado e tinha sido consumido nas cerimônias solenes desta festa. Lembre-se de que imolava-se e assava-se um cordeiro que era aprovado, um cordeiro sem defeito, e toda a família ele devia ser consumido completamente pela família, ou mais tarde, como nós vemos, pela comunidade como um todo, nessa festa da Páscoa. Esse dia, o dia da Páscoa ainda, era um dia de sábado, que dava início a uma nova celebração que durava uma semana inteira, que aí é a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era expandida, toda a alegria da Páscoa, todo o anunciar que a Páscoa trazia, ela era relembrada durante uma semana inteira. No 15º dia, você deveria então começar a festa dos pães asmos. Claro, essa festa dos pães asmos, como o próprio nome já diz, havia alimento, você consumia pães sem fermento. Pães asmos, na verdade, são pães sem fermentos, que, como nós vimos, acompanhavam o cordeiro assado na Páscoa. No cordeiro assado na Páscoa, no 14º dia, você assava o cordeiro, mas você também tinha ervas amargas, que eram consumidas, mas também tinha pães asmos, que eram consumidos também, como complementos, como elementos ali, junto com o prato principal, que era o cordeiro. E você deve se lembrar que os pães asmos simbolizavam a nova vida de liberdade que o povo teria. Uma vez que a Páscoa era celebrada na saída do povo de Israel do Egito, da escravidão, era uma forma de eles relembrarem aquilo que Deus tinha feito como redenção, ou seja, como libertação por meio do cordeiro que foi morto. Agora, nós temos também o pão que simboliza a nova vida que teriam dali para frente. As ervas amargas lembravam da amargura que era ser escravo no Egito. E os pães asmos mostravam a nova vida que teriam dali para frente, como se fosse uma garantia de que, com certeza, agora viveriam uma nova vida. Então, nestas festas dos pães asmos, eles comiam por 7 dias pães sem fermento, o que na Páscoa então era um tipo de apenas acompanhamento, os pães asmos, agora se tornava o elemento central, o alimento central para este povo durante uma semana. Iniciava-se a festa dos pães asmos, iniciava, melhor dizendo, com uma santa convocação, com uma convocação por parte de Deus, com uma convocação solene. Era feita num sábado, logo depois da Páscoa. E no outro sábado da semana seguinte, havia outra convocação santa por parte de Deus. Com a Páscoa, a festa dos pães asmos se tornou uma comemoração conjunta na casa do Senhor quando Israel entrou em Canaã. Inicialmente ela foi uma festa familiar, mas quando o povo já em Canaã já tinha entrado na terra prometida, esta festa agora começou a ser uma comemoração conjunta, uma comemoração mais ampla. Um elemento chave dessa festa era uma tensão que existia. Afinal de contas, existia uma prescrição, existia uma ordem afirmativa por parte de Deus.
Israel deveria comer o pão asmo todos os dias. Isso era a ordem afirmativa, tá? Mas a ordem negativa é que Israel também deveria retirar das suas casas todo o fermento que fazia com que a massa do pão levedasse, que ela criasse então tamanho, volume e assim pudesse afetar toda a massa. E essa festa tinha um propósito de mostrar que cada farelinho de fermento, do maior até o mais minúsculo, deveria ser retirado da casa. Então você tem a ordem afirmativa, que era comer por 7 dias os pães sem fermento. Em contrapartida, neste mesmo 7 dias, você deveria retirar da sua casa todo o fermento, mesmo que fosse a menor das migalhas que fossem encontradas, elas deveriam ser lançadas fora da casa de cada um daqueles israelitas. De acordo com Êxodo, capítulo 12, no versículo 15, nós temos que qualquer que comer coisa com fermento, uma coisa levedada pelo fermento, desde o primeiro dia até o 7º dia, nessa festa dos pães asmos, essa pessoa seria eliminada de Israel. Em outras palavras, essa pessoa seria morta. A pena de morte era a penalidade para aqueles que mantivessem, então, o levedo ou mesmo o fermento dentro da sua casa e assim fosse consumida. Deus levava, então, a sério, e o povo deveria levar a sério essa instituição, essa comemoração ou essa festa instituída por Deus. Você deve se lembrar que a Páscoa deveria ser comida com vestimentas para viagem. Eles deveriam estar com o cajado nas mãos e deveriam ter roupas apropriadas para viajarem, porque logo no mesmo dia, aonde essa libertação ocorreria, a Páscoa deveria ser celebrada, e então eles sairiam. Por isso eles deveriam estar com roupas, com malas prontas para viajar quando comemorassem a Páscoa. A refeição da Páscoa era feita então com vestidos ou vestimentas para a viagem, pois o castigo de Deus não tardaria sobre aquele império, o império do Egito. Então, se eles deveriam comemorar a Páscoa no dia da saída, isso significa que no dia seguinte à saída, no primeiro dia seguinte à Páscoa, então você teria a festa dos pães asmos, aonde eles estariam comendo em movimento, pois já estariam em viagem, estariam de partida para a terra prometida. Essa era a ordem, era a prescrição do Senhor para eles. A remoção de todo o vestígio de fermento das casas seria um testemunho visível da fé e da confiança em Deus. Uma vez que eles tirassem o fermento então das suas casas, eles estariam expressando que confiavam na palavra do Senhor, que confiavam que de fato viveriam uma vida livre e uma nova vida dali para frente. Não era um mero ritual, não era algo sem sentido e sem valor. Existia um elemento didático. Era uma anunciação, era algum apontar a uma obra que Deus estava fazendo. Isso deveria ser celebrado sempre, deveria estar vivo na memória deles o tempo todo. Outra coisa que isso simboliza é que eles não estavam levando qualquer coisa do Egito consigo mesmo, qualquer coisa do passado com eles. Então esse fermento era lançado fora, o pão sem fermento era comido por todos esses dias. Eles estavam então saboreando a libertação de Deus do Egito. Da saída do Egito até a entrada em Canaã, você tem um intervalo de 40 anos. E dentre estes 40 longos anos, 40 difíceis anos de peregrinação, eles estavam agora perto do Rio Jordão, entrando em Gilgal, nas campinas de Jericó, prontos a entrarem na terra prometida e a terra que tanto esperavam. Ao entrarem agora na nova terra em que habitariam, eles deveriam celebrar a festa dos pães asmos para representar o rompimento com o passado completamente. Eles comeriam do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia, diz Josué capítulo 5, versículo 11. O dia seguinte foi a festa dos pães asmos. Você deve se lembrar, quando nós falávamos sobre a festa da Páscoa, que eles celebraram também uma Páscoa antes da entrada do povo em Canaã, no mesmo vale de Jericó. Depois disso, nós não temos nenhum registro da celebração da festa dos pães asmos no Antigo Testamento.
No período entre os testamentos, de novo, entre o Antigo e o Novo Testamento, esse período, nós temos também a celebração. Agora sim nós temos a celebração dessa festa. E a ordem era de remover ainda o fermento das casas, que se tornou uma prática familiar que transmitia muito bem o significado real dessa festa. Essa prática manteve o caráter da festa como uma representação. Essa festa tinha um caráter representativo, de anunciação, um tipo ou uma sombra da redenção que o Messias proporcionaria. Na refeição da Páscoa, um filho perguntaria ao pai por que esta noite é tão diferente? Por que nós fazemos o que fazemos? E então, agora nós temos os pais ensinando os filhos que essa era a festa dos pães asmos, sobre a remoção do fermento da casa, daquilo que levedava o pão dentro da casa. O costume que era feito, o costume da realização dessa festa era feito com a família toda. Existia nesse dia uma espécie de encenação familiar. A mãe de família, depois da limpeza normal da casa, ela deixava alguns pedaços de pães com fermentos, alguns pães, pedaços maiores, que eram dedicados àqueles filhos menores, àqueles filhos mais pequenos, e outros pedaços de pães com fermentos, pedaços bem pequenos e bem escondidos para os filhos maiores. O caso é que os filhos deveriam, então, se engajar na procura. Eles deveriam ser educados a tirar o fermento da casa deles. Mas quem dirigia toda essa encenação era o pai de família. O pai que liderava essa aventura de tirar os pães, os pedaços de pães com fermentos, fossem os pequenos ou fossem os maiores desta casa. Quando as crianças achavam esses pedaços, com certeza havia uma alegria. Eles estavam empolgados com aquela encenação e então tiravam aqueles pães com fermento da casa. Mas o pai, de forma muito solene, como se estivesse desarmando uma bomba muito perigosa, ele então varria esse fermento para dentro de uma colher de madeira. Ele varria com uma pena, ele tirava como fazendo a colher como se fosse uma pá para tirar este fermento, e então eles jogavam para fora e queimavam todas as migalhas que foram encontradas, todas as migalhas de pães com fermento que foram encontradas naquela casa, elas eram queimadas fora. Isso para representar a festa, ou o que a festa deveria então fazer naqueles dias, naqueles momentos. Mas o que essa festa representava, tanto para essa família quanto para todo mundo? Essa festa, a festa dos pães asmos, na qual você não só comia os pães sem fermento, mas tirava o fermento todo o fermento de dentro da casa, ela representava a idolatria e a influência idólatra do Egito. Deus ordenou que o povo deixasse todas as coisas para trás quando saísse do Egito, saísse de lá pelo sangue do Cordeiro. E eles nunca deveriam se esquecer dessa representação da festa. Eles estavam, então, se afastando da influência, do poder da idolatria que tinham sofrido por tantos e tantos anos na escravidão no Egito. As 10 pragas, nós vimos que elas reduziram a cultura do Egito, a cultura e toda a nação do Egito, a como se fosse um lugar deserto, a um lugar deplorável. O Deus que é, como nós vimos, Yahvé, que é eu sou o que sou, o Deus que é, tinha envergonhado todos os deuses falsos, ou aqueles deuses que não são. Por isso, esse mesmo Deus não ia tolerar nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de flerte entre o povo dele e os deuses falsos. Não somente os deuses do Egito, mas todo e qualquer deus falso que encontrasse, por exemplo, em Canaã, para onde estavam indo. Quando eles atravessassem o Jordão, próximo da terra de Canaã, o Senhor não toleraria nenhuma atração exercida pela terra de Canaã, ou com relação aos deuses que ali tinham naquele lugar. Por meio dos milagres, dessas pragas, dessas obras extraordinárias no Egito, Deus desmascarou então os ídolos do Egito. Mas não só isso.
Adiante, antes que o povo chegasse em Canaã, as notícias tinham corrido. As notícias de que o Deus verdadeiro tinha envergonhado e reduzido a nada a cultura do Egito já tinham chegado ali. Veja, por exemplo, o que Raabe falou sobre o povo de Deus. Todos os moradores da terra estão desmaiados, porque o Senhor, vosso Deus, falando do Deus de Israel, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, antes mesmo de o povo chegar em Canaã, as notícias sobre quem Deus era já tinham chegado, já estavam na frente, já tinham se adiantado, e o povo estava estremecido. Não só eles, mas todos os moradores da terra estavam abalados com o poder de Deus para envergonhar os deuses falsos. Eles já estavam, antes da chegada do povo, eles já estavam atemorizados quando eles chegassem ali. Deus deu a Josué instruções claras para que quando chegassem em Canaã, extirpassem, destruíssem todos os ídolos, todos os deuses falsos que haveriam ali e destruíssem não só os deuses, mas os idólatras, aqueles que adoravam estes deuses. Deus deu uma ordem a Josué para que ele extirpasse, para que ele destruísse não só os ídolos daquela região de Canaã, mas também os idólatras, aqueles que adoravam estes ídolos. A vida sob o domínio dos falsos deuses lá no Egito era algo que deveria ser rejeitado e que deveria ser sempre abandonado. Então o povo não poderia mais se colocar debaixo da sujeição ou mesmo da influência de falsos deuses. O que Deus estava ensinando com o seu amor sobre o seu povo era que eles deveriam tirar, afastar todos os deuses falsos daquela região para que eles mesmos não fossem afetados, influenciados, tentados a idolatrar aqueles deuses. Isso é amor de Deus por seu povo. Deus não queria que o seu povo amado fosse de novo entregue à tirania de novos falsos deuses. No início dessa campanha militar, na qual Josué e os demais do povo iam tirar todos esses deuses, tudo começou bem e o povo obedeceu. No entanto, quando a fé e o zelo de Israel vacilaram, o povo deixou de remover todo o fermento ou toda a idolatria daquela terra e os resultados foram calamitosos. Nós vemos muito bem o livro de Juízes narrar estas coisas muitas vezes. Isso foi nos dias de Josué. Entretanto, séculos mais tarde, Jesus voltou a falar sobre o fermento. Ele advertiu seus discípulos a se guardarem do fermento dos fariseus, dos saduceus e o fermento de Herodes. Jesus estava se referindo ao ensinamento destes grupos e destes homens, por meio dos quais os religiosos voltavam a escravizar o povo de Deus. Ironicamente, dentro do povo de Deus, agora existiam homens que estavam colocando o povo de volta sobre o jugo da escravidão por causa dos ensinamentos falsos. Mas isso é parte do ensinamento de Jesus. Afinal de contas, separar-se de pessoas ou de grupos tem sido uma prática muito comum dentro da história da humanidade e mesmo dentro da história cristã. Grupos que decidem se separar para buscar a santidade. Então eles se isolam em montanhas, em claustros, em monastérios, de muitos grupos e agora então acreditam que estão purificados ou estão se purificando. Por exemplo, os fariseus, eles ficavam atordoados, eles ficavam abismados com o fato de Jesus comer com pecadores e cobradores de impostos. Isso nós vemos nos evangelhos. Eles não viam isso com bons olhos, porque eles se afastavam destes grupos, os fariseus. Existia também algumas seitas nos dias de Jesus mesmo que se isolaram nos desertos, nas cavernas dos desertos, para evitar pecados da sociedade impura e também acabaram criando uma nova comunidade religiosa naqueles lugares. Mais tarde, nós temos os cristãos monásticos, que eram aqueles que se separavam do mundo para viver uma santa reclusão. Iam para alguma montanha, iam para um lugar afastado e lá viviam as suas vidas longe da sociedade. Até mesmo hoje,
As igrejas modernas, muitas das igrejas, com aquele temor de serem influenciados pelo mundo, eles se afastam totalmente da cultura ao seu redor. Não existe nenhum contato, não existe nenhuma influência sobre a cultura, não existe nenhum tipo de conversa. Tal é o medo de a influência externa afetar o grupo religioso, como nós vemos muitas vezes hoje em dia. Eles estão se protegendo das más influências e querem proteger os fiéis. É, de certa forma, uma atitude plausível. Mas nós devemos considerar um detalhe. Nem sempre o afastamento funciona. Afinal de contas, muitas vezes nós vemos grupos que são considerados de conduta boa, de conduta correta, serem afetados de dentro, a partir de dentro, pelo simples motivo de que dentro destes grupos existem pecadores. O pecado não está fora deste grupo, para que não afete este grupo, mas está dentro, a partir de dentro. Nós podemos então até fugir, mas nós não temos como nos esconder. O fermento, preste atenção na linguagem, o fermento não se refere apenas a influências externas. Antes, descreve o poder do mal no ser interior. O próprio Jesus ensinou isso quando disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus está ensinando que, na verdade, a impureza está dentro. E não adianta você limpar o exterior se não limpar o interior. A realidade desagradável é que o mal, a dinâmica do mal, opera dentro de nós para fora. E não de fora para dentro. O coração não é como uma tábula rasa. Não é como um quadro branco onde você começa a escrever e começa a gravar ou marcar este quadro. A Bíblia nos mostra que nós fomos concebidos, nós nascemos também em pecado. O nosso coração já se encontra fermentado. O fermento já está em nós. Nosso coração já é fermentado pelo mal. Ele transborda em comportamentos pecaminosos. A nossa vida evidencia isso. Nossas palavras, nossas atitudes, nossas omissões e tudo que nós fazemos evidenciam os comportamentos pecaminosos. Evidenciam que o fermento está dentro de nós. Jeremias escreveu que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, a ponto de Paulo mais tarde escrever: não há justo nenhum sequer, citando um salmo já escrito. Nós vemos então que essa influência pecaminosa, ou, usando a linguagem da festa, a influência do fermento está dentro de nós. Nossa era, nosso tempo, ele se apega com unhas e dentes ao conceito de que o homem é essencialmente bom. Você não vai ouvir de sociologias, psicologias, filosofias e mesmo teologias de hoje em dia, em muitas delas, que o homem é mau desde o seu nascimento e de que o pecado está ali. Na verdade, a linguagem de pecado tem sido substituída. Fala-se de erros, meros erros, fala-se de disfunções, fala-se de traumas, mas nunca de pecado. A Bíblia é enfática e a Bíblia não mente, enquanto estas filosofias, psicologias, teologias mentem. Elas escondem o nosso real problema. É como um médico que não quer contar que existe um problema ao paciente e faz de conta que não existe nada só para que o paciente não fique triste, para que o paciente não se deprima, para que o paciente não perca a razão de viver e assim por diante. Isso é mentira e isso é fatal. É por isso que nós precisamos considerar que o fermento está em nós. Há pessoas que hoje em dia parecem tão cultas, educadas, refinadas por fora, mas demonstram-se motivadas por impulsos pecaminosos que no final das contas iam compará-las a outros
dos piores elementos da sociedade. Mas, se nós vimos que não é o mal que está fora que vem para dentro, mas sim o mal de dentro que vai para fora, nós também podemos ver essa mesma dinâmica com relação à graça de Deus. A graça de Deus precisa operar em nós, dentro de nós, para que então nossos comportamentos, para que o nosso contexto, para que as nossas circunstâncias sejam todas vistas ou influenciadas pela obra da graça de Deus. Jesus Cristo afirmou: é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. O poder de transformação, então, opera de dentro para fora do novo coração que é dado apenas pelo poder do Espírito, que é operado apenas pelo poder do Espírito. Nós evidenciamos então com as nossas práticas, com as nossas palavras, que nascemos de novo. Externamente, então, nós revelamos o que há em nosso interior. Essa vida nova que nós recebemos é ligada de modo inseparável à obra e à pessoa de Jesus Cristo. Agora, nós podemos ver, assim como nós vimos naquele dia sobre a Páscoa e Jesus sendo inspecionado, nós também podemos ver que Jesus celebrou os elementos dessa festa dos pães asmos. Você lembra que o chefe de família, o pai de família, era aquele que chamava a família toda para participar do averiguar da casa para ver se existia algum pedaço de fermento ou algum pão fermentado que deveria ser tirado da casa. Jesus também, como um chefe de família, ele supervisionou a cerimônia de purificação. A surpresa é que a casa em que Jesus fez essa cerimônia de purificação não era apenas um cômodo, como uma sala ou um quarto, mas era o templo, a casa real de Deus naqueles dias. Lembre-se de que Jesus também tinha sido inspecionado pelas autoridades civis, pelos fariseus e saduceus e também por Deus no final das contas, para ver se ele de fato era um cordeiro que era sem defeito. Mas Jesus também foi aquele que inspecionou, aquele que examinou. Ele, então, foi aquele que entrou em Jerusalém em triunfo e foi direto para o templo. Ele verificou o que estava acontecendo ali, mas como já era tarde, ele voltou para Betânia. Agora, no caminho de volta, no dia seguinte, Jesus está indo no caminho até o templo. Ele vê uma figueira junto à estrada e era uma figueira onde ele buscou frutos. Como ele não encontrou fruto nessa figueira, ele amaldiçoou a figueira. No entanto, quando Jesus chega no templo, ele vê uma repetição do que tinha visto na figueira. Afinal de contas, no pátio do templo, Jesus confrontou os comerciantes e os cambistas que não estavam preocupados com a alma do povo, mas estavam preocupados só em obter lucro naquele lugar, às custas daqueles que estavam indo ao templo. Agora veja, assim como na figueira que Jesus foi e não encontrou fruto, apenas flores, assim no templo ele não encontrou frutos de vidas transformadas, mas encontrou apenas folhas da religião vazia. E como no caso da figueira, Jesus também agiu de acordo com a realidade que encontrou dentro do templo. Quando Jesus então esquadrinhou, quando ele examinou, quando ele inspecionou a casa do Senhor em Jerusalém do segundo século, na época que era propícia, na época da festa dos pães asmos, ele voltou o seu olhar ao templo de Deus e descobriu o fermento que ali havia. Ele tomou as providências, Jesus tomou as providências exigidas pela festa dos pães e ele purificou a sua casa da idolatria. É por isso que nós conhecemos que essa é a passagem que fala da purificação do templo. É no contexto da festa dos pães asmos. Jesus está então tirando o fermento da casa de Deus. É por isso que ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os chefes, os principais sacerdotes e os mestres da lei estavam permitindo aquele fermento na casa de Deus. Agora, com relação a nós também temos que fazer a limpeza da nossa casa hoje. Não como essa festa era feita no Antigo Testamento, mas a instrução é para que nós vasculhemos a nossa casa, o nosso interior. Isso quer inclua os pensamentos, quer inclua os comportamentos morais, as famílias ou as igrejas. Parece uma maneira apropriada de nós lembrarmos dessa festa, de nós usarmos a dinâmica que era
prescrita nessa festa. Quando nós fazemos isso, nós buscamos a santidade e, ao mesmo tempo, nós salvaguardamos a liberdade da redenção em Cristo. Uma redenção caracterizada de modo muito claro pela ausência de fermento. Então, quando nós buscamos averiguar a nossa própria casa, o nosso próprio coração, quando nós olhamos para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, para as nossas intenções, para as nossas motivações, nós estamos ali preocupados com a santidade, em notar aquele fermento que ainda jaz em nós, que precisa ser extraído, que precisa ser jogado fora. Essa festa nos lembra que nós devemos examinar a nossa vida de modo minucioso e profundo. Considere o que Jesus falou no Sermão do Monte. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O nosso exame visa revelar o fermento em nossa vida, detectar aquilo que precisa ser extraído. As palavras de Jesus não são apenas conselhos para nós, para que nós devemos aceitar ou rejeitar. Ele é rei. E em seu reino, ele não permitirá lugar para o fermento. Nós somos seus súditos. Nós devemos averiguar a nossa casa. Nós fazemos parte do reino de Deus. E ele exige de nós que nós joguemos e lancemos fora o fermento. Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso é uma metáfora. Essa é uma linguagem para nos mostrar que nós devemos extrair de forma radical, de forma forte e eficaz, de fato e de verdade, todo o fermento da nossa vida. Por mais dolorosa que seja a autoavaliação, é necessária essa avaliação. Ela é de importância crucial. Arrancar um olho e cortar uma mão não são soluções para os covardes, para os omissos, para os negligentes. Não há medicamentos, não há estratégias, não há formas de nós pularmos a etapa difícil de averiguarmos o nosso coração para extrair dali o fermento que nos contamina. Mas afinal de contas, será que essa festa só mostra coisas ruins? Que existe fermento que precisa ser tirado? Parece um teor tão negativo. Não pense isso. Nós vemos que a festa nos mostra que Jesus Cristo é aquele que levou sobre si o nosso fermento e extraiu de nós de maneira poderosa e eficiente o poder desse fermento. A festa dos pães asmos não celebraria boas novas se não fosse por um detalhe: o sepultamento de Jesus. Quando falamos da Páscoa, falamos que Jesus foi colocado numa cruz no exato momento onde o cordeiro era colocado numa estaca, amarrado numa estaca, esperando a morte. Quando Jesus disse está consumado, era no exato momento, na hora, inclusive na mesma hora em que o cordeiro estava sendo sacrificado no templo. Era o momento do está consumado. Agora, depois da festa da Páscoa, nós temos a festa dos pães asmos. E enquanto a festa da Páscoa fala da morte do cordeiro, a festa dos pães asmos fala sobre o sepultamento de Jesus Cristo. Esse sepultamento ocorreu no final do dia. Lembre-se que o dia, naqueles tempos judaicos, ele começava a partir do pôr do sol. Então, a partir do pôr do sol de um dado dia, começava-se um novo dia. E Jesus foi sepultado no dia em que começa a festa de pães asmos, porque Jesus foi sepultado a partir do pôr do sol. No primeiro século, nós tínhamos essa diferença de dias e horários. O corpo de Jesus não foi sepultado na Páscoa, mas ele foi sepultado no início da festa dos pães asmos, em cumprimento específico da prescrição. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Êxodo 12:15 dizia que o primeiro dia das festas dos pães asmos o fermento deveria ser tirado. No primeiro dia da festa dos pães asmos, nos tempos de Jesus, o fermento foi retirado da cruz. O sepultamento de Jesus fala sobre o fermento sendo arrancado das casas. Então, parecido com a Páscoa, Jesus não apenas celebrou
a festa dos pães asmos, mas ele de fato se tornou o fermento e o seu sepultamento nos mostrou a purificação da nossa vida, a purificação da nossa casa, do nosso interior. Ele anunciou, esse sepultamento anunciou que nós não precisamos varrer o fermento do pecado e do mal da nossa vida. Cristo é que cumpre essa tarefa. Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra, com relação à festa dos pães asmos, que é o próprio Jesus, na sua obra, na sua pessoa, que remove da nossa vida o fermento que tanto nos faz mal, para que o fermento seja lançado fora e nós não morramos, porque não lançamos o fermento fora. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus era o Cordeiro Pascal. Ele morreu como substituto para que nós pudéssemos ser considerados justificados pela graça, mediante a fé em Jesus. Jesus também foi sepultado, não apenas morreu, mas foi sepultado em nosso lugar e levou consigo para o túmulo o fermento de nosso pecado, a fim de que nós pudéssemos ser declarados santificados neles. Justificados e santificados. Quando Jesus é sepultado, leva de nós o nosso fermento. Uma vez que ele foi sepultado, leva então consigo o fermento da nossa vida. E então nós somos purificados e santificados pela sua obra de redenção. Lembre-se de que a santificação é um termo bíblico para nosso processo que se estende por toda a nossa vida por meio da obra do Espírito Santo que nos faz nos separar do pecado a cada vez mais, extrair de nós, tirar de nós os resquícios do pecado, tirar de nós aquilo que ainda resta de poluição na nossa vida. As Escrituras nos chamam a participar desse processo vivendo em santidade, obedecendo a palavra de Deus, exercitando as virtudes, os estímulos do Espírito em nosso coração. Paulo escreveu: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Isso é Paulo escrevendo aos Colossenses. Como nós podemos como nós podemos nos envolver nesse processo de purificação, de extração do fermento da nossa vida? Nós precisamos nos lembrar de que o processo de santificação está baseado na obra de redenção de Jesus Cristo e de purificação da parte de Jesus Cristo. Nós temos a informação bíblica, a verdade bíblica de que nós somos santificados pelo sepultamento de Jesus Cristo, pelo poder de Deus nessa obra do Senhor Jesus Cristo. Já somos, preste atenção, já somos santificados, pois pela fé já morremos e fomos sepultados com Cristo espiritualmente. Essa realidade se torna evidente em nossa vida de obediência que deve vir e com certeza virá na sequência. Paulo chama Cristo do Cordeiro Pascal. E nós também devemos lançar fora o velho fermento para que nós sejamos nova massa. Como de fato nós somos sem fermento, Paulo escreve aos Coríntios. Aqueles que se uniram a Cristo pela fé em sua morte como o Cordeiro também estão unidos a ele em seu sepultamento com o fermento. Em Cristo, o nosso pecado foi eliminado. O fermento foi varrido para fora. Essa é a obra do Evangelho. Essa é a obra que Cristo fez por nós. Como viveremos nós para o pecado, nós que para ele já morremos, diz Paulo aos Romanos. Em Cristo fomos santificados em caráter definitivo e devemos viver na prática de modo coerente com essa realidade. Em suma, nós estamos mortos para o pecado pelo poder do Evangelho. Nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Ele, e isso tudo pela nossa fé depositada em Cristo. Além disso, nós fomos sepultados para que fosse removido de nós o fermento de uma vez por todas, o fermento do pecado fosse removido de uma vez por todas. Por isso, nós estamos limpos.
Agora, nós devemos viver de acordo com essa verdade, com essa nova vida que nós temos. Nós devemos buscar a santificação, buscar agradar ao Senhor, porque já fomos purificados pela obra de Cristo. A realidade da santificação não se concretizaria por meio dos nossos esforços, nem assim como não se concretizou pelos esforços do povo. A santificação só se cumpre por meio de Jesus Cristo. Como Paulo disse, Cristo é a nossa justiça, a nossa santificação e a nossa redenção. Já somos verdadeiramente limpos, mas ainda temos de remover o fermento do pecado em nossa vida aqui nesta terra, porque embora o poder do pecado tenha sido destruído pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho, o poder do pecado foi destruído, nós ainda temos a presença do pecado em nós, que precisa ser cada vez mais e mais extirpada no processo de santificação. Mas veja, nem a qualidade do nosso arrependimento, nem a qualidade da nossa obediência determinam finalmente a nossa santidade. É Cristo que garantiu, fora de nós, fora da nossa performance espiritual, Ele quem garantiu que nós estamos livres do fermento do pecado. O arrependimento e a obediência fluem de dentro da nossa nova vida somente por meio da santidade que Cristo já conquistou para nós, pela graça, mediante a fé. E é assim que nós terminamos o estudo sobre a festa dos pães asmos e a relação com o Evangelho. Nós devemos tirar o fermento que resta em nós, sempre e sempre, com base no fermento que já foi tirado, com o poder do fermento do pecado, que foi tirado no sepultamento de Cristo, depois da sua morte. Lembre-se disso. Cristo concretizou a festa dos pães asmos. Por isso não precisamos mais celebrá-las, mas nós devemos constantemente fazer aquilo que ela prescrevia, para aquilo que ela apontava. À luz do que Cristo fez, nós devemos viver a vida nova que Cristo nos deu, pelo poder do Espírito, pela graça e mediante a fé. Vamos orar para encerrar? Ó Senhor nosso, nós te agradecemos por essa verdade mais uma vez estampada em nossa face. E diante dos nossos olhos nós podemos ver o poder do Evangelho, a obra de Cristo Jesus, a obra da pessoa do nosso Redentor, aquele que fez morrer o fermento do pecado, aquele que fez extirpar o pecado e o fermento de nossa vida e levou para longe, levou para a sepultura. Nós devíamos morrer por causa do nosso fermento que ainda há em nós. Mas Cristo garantiu de que esse fermento fosse de fato varrido da nossa vida. Agora nos resta averiguar e sondar sempre o nosso coração para ver aquilo que ainda há de fermento, posto que na menor partícula de fermento em nós devemos extrair a luz e no poder do Teu Espírito e a luz do Evangelho. Pai, ajude-nos a viver essa vida de santidade. Ajude-nos a viver alegres por causa da obra de Jesus Cristo, que nos garantiu de que todo o poder do pecado foi destruído e agora nós devemos viver nova vida de acordo com o poder do Senhor Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até a próxima semana, se Deus quiser.